Bom dia, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, possamos, queridos irmãos e irmãs, confiarmos a nossa semana à graça de Deus, confiar a nossa história a esse Deus de bondade, rezar por todos aqueles que pedem as nossas orações e hoje, de forma especial, rezar pelos comerciantes aqui da nossa cidade de Ubatuba, todos aqueles que têm quiosque na praia, todos os funcionários de quiosque, pelo grande susto que passamos ontem aqui em nossa cidade com a ressaca do mar no final da tarde, onde de forma inesperada o mar recuou e voltou então avançando ali os quiosques, aqui na orla da praia, todos fomos tomados de surpresa. Então que Deus possa assim abençoar esses trabalhadores, essas trabalhadoras, homens e mulheres que no dia a dia da luta trabalham com o turismo, possam também ser animados e incentivados pela graça de Deus a não desanimar, apesar das intempéries que a natureza nos apresenta. A liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. Quando voltaram onde estavam os discípulos, viram grande multidão. E alguém da multidão disse: Mestre, eu te trouxe meu filho, possuído por um espírito que o deixa mudo. Cada vez que ataca, ele se atira no chão. Ele solta espuma, arranja os dentes e fica rijo. Disse aos teus discípulos, então, Jesus, que o expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. E Jesus então disse: Que geração incrédula! Até quando terei que estar convosco? E olhando para o homem, perguntou: Desde quando acontece isso? Ele disse que muitas vezes, desde criança, mas se o Senhor quisesse e pudesse fazer alguma coisa, que tivesse piedade e o ajudasse. E Jesus então disse: Se posso, tudo é possível para quem crê. Imediatamente o pai do menino gritou: Eu creio, Senhor, socorre minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se aglomerava em torno deles, intimou o espírito imundo: Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, saia dele e não voltes mais. Dando um grito, o espírito sacudiu e saiu. E o menino ficou como um cadáver, de modo que muitos diziam que estava morto. Porém Jesus, tomando-o pela mão, levantou o menino e o pôs de pé. Quando Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Respondeu: Essa espécie só sai a partir da força da oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo hoje está diante de uma situação em que mais uma vez o inimigo, o demônio, toma posse de uma criança. Desde criança, aquele menino era possuído por esse tipo de espírito que Jesus vai chamar de espírito imundo. E o desespero daquele pai ao procurar Jesus vai dizer algo fundamental: Senhor, se tu tens poder, tu podes me ajudar. E a pergunta de Jesus é fundamental para desencadear a ação do Cristo. Se eu tenho poder, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. E o homem então diz: Senhor, eu creio e me perdoe pela minha falta de fé. E Jesus então imediatamente toma a iniciativa, expulsa aquele demônio surdo e mudo e faz com que o menino tenha novamente vida. Assim também, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nos deixamos levar, nos deixamos contaminar pelas ações do inimigo que tentam desanimar a nossa fé. Às vezes as autoridades, às vezes na nossa família, às vezes no nosso convívio, as pessoas insistem pela maldade, pela dureza do coração, pela injustiça, a desanimar o nosso trabalho, a desanimar a nossa fé. Mas se acreditamos verdadeiramente nesse Deus que expulsa todo tipo de demônio que causa sofrimento em nossa vida, também podemos ser libertados. Resta-nos então confiarmos na graça de Deus. Resta-nos então contar com a presença de Jesus Cristo em nossa vida, pois com Jesus Cristo não há mal que sobreviva,
com Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, não há mal que impere diante de cada um de nós. Possamos contar com essa graça de Deus para a nossa vida, para que a presença de Jesus e a nossa fé seja capaz de que tudo aconteça na vida de cada um de nós e que possamos, sobretudo, superarmos as adversidades do dia a dia e, de forma especial, aquilo ou aqueles que tentam desanimar a nossa fé, a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.